No coração pulsante da Amazônia, onde rios serpenteiam por quilômetros de selva, existe um canto que atravessa gerações. Um canto belo, hipnótico e perigoso. É a voz de Iara, a mãe d'água, figura lendária que habita não apenas os rios, mas também a imaginação e o medo de quem vive às suas margens. Sua história nasce da fusão de memórias indígenas, ecos de mitologias europeias e vestígios de crenças africanas, criando uma das lendas mais ricas e persistentes do folclore brasileiro. Para alguns, é uma ninfa protetora das águas e dos seres que nelas vivem. Para outros, uma sereia fatal que seduz pescadores e viajantes para as profundezas. Hoje navegaremos por suas origens, entenderemos os símbolos que ela carrega e descobriremos como a Mãe d'Água se tornou um ícone da cultura brasileira. Prepare-se para mergulhar em um universo onde o real e o imaginário se entrelaçam, e onde cada remada pode trazer à tona o eco suave, ou o último chamado da Iara. Mas antes de entrarmos nessa história, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar, que fica ao lado dos comentários. E caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. A figura da Iara tem raízes profundas na tradição oral de diversos povos indígenas da Amazônia, especialmente aqueles que vivem às margens de grandes rios como o Rio Negro e Solimões. Embora a essência ancestral dessas narrativas difira das modernas, sua essência vem de vários mitos aquáticos presentes em várias etnias nativas. Vários povos tiveram suas versões de seres aquáticos que podiam ser tanto benéficos como perigosos, como por exemplo o ser chamado de Yakumama, uma figura mítica da Amazônia descrita como uma gigantesca serpente aquática, muitas vezes comparada a uma sucuri descomunal, e que era dotada de poderes sobrenaturais como hipnotizar, controlar o clima e afundar embarcações. E seu nome vem do tronco linguístico Quichua, que significa mãe da água. Os povos do grupo Shipibo-Conibo e grupo Aruac também narram versões do espírito protetor, um tipo de mãe das águas com traços semelhantes. Ainda nas regiões do altiplano andino e na costa dos atuais Peru, Equador e Chile, os famosos incas tinham em seu panteão uma divindade criadora chamada Mamacotia, uma deusa dos lagos, rios e mares, e que protegia as populações incas contra os maremotos, tempestades e outros desastres marítimos. E seu nome, que também vem do tronco Quichua, significa mãe de todas as águas. Nas crenças dos povos tucano, no Alto Rio Negro, a figura central é de Iebá-Beló, considerada a grande criadora do mundo e da humanidade, e tendo uma grande ligação com as fontes de água e sua proteção, uma deusa dotada de uma beleza estonteante. Já entre os Tupi-Guarani, que habitavam o atual litoral brasileiro mais ao sul, havia o conto do Ipupiara, cujo nome significa o que mora dentro da água ou dentro do rio, e seria um monstro devorador de gente que arrastava suas presas desavisadas para o fundo das águas. É curioso notar que esses e vários outros povos tinham em seus contos espíritos guardiões das águas, que tanto podiam ser benevolentes como malignos. Dentro dos registros mais antigos, o nome de Iara, ou Uiara, que significa no tupi Senhora das Águas, surge apenas após a mescla cultural com os colonizadores europeus, que quando chegaram na América do Sul se depararam com as histórias dessas mães d'águas. Durante o período de colonização do território que viria a se tornar o Brasil nos séculos XVI e XVII, os primeiros registros das histórias indígenas foram feitos por jesuítas e missionários cristãos. Entre eles, o mais conhecido é o jesuíta português Fernão Cardim, que menciona em sua obra Tratados da Terra e Gente do Brasil sobre alguns espíritos das águas, que habitavam rios e lagos capazes de seduzir, enganar e punir caçadores e pescadores. Cardim, como jesuíta, enquadra essas entidades na ótica cristã de sua época, chamando-as de demônios ou espíritos malignos, registrando as práticas rituais indígenas de oferendas e pedidos de permissão
antes de entrar em certos locais aquáticos. O cronista português Pero de Magalhães de Gándavo publicou na obra História da Província de Veracruz, de 1576, um evento curioso de um ataque à vila de São Vicente por um ipupiara, o que já mencionamos agora há pouco. Evento esse que teria ocorrido em 1564, descrevendo assim a criatura. Era 15 palmos de comprido e semeado de cabelos pelo corpo, e no focinho tinha umas sedas muito grandes como bigodes. Os índios da terra lhe chamam em sua língua ipupiara, que quer dizer demônio d'água. Alguns como esse se viram já nessas partes, mas acham-se raramente. E assim também deve de haver outros muitos monstros de diversos pareceres que no abismo desse largo e espantoso mar se escondem, de não menos estranheza e admiração. Ainda segundo o autor, o monstro marinho teria sido morto por um bandeirante chamado Baltazar Ferreira. A associação desse ser mítico com uma forma feminina surge primeiramente na obra intitulada História do Brasil durante o governo de Maurício de Nassau, de 1647, do holandês Caspar von Barlel, onde ele narra que são chamados pelos indígenas de tritões e pupiapri. Em parte apresentam rostos humanos e ostentam longos cabelos femininos e um semblante mais formoso. Nesse ponto podemos ver a forma como os europeus associavam essa entidade indígena com os próprios contos europeus de sereias e tritões. No mito original, o ipupiara não era necessariamente feminino, muito menos sedutor, e sim mais um predador aquático. Mas influências europeias nas crenças em sereias e tritões introduziram nele a imagem de uma mulher bela e perigosa, dando-a um nome indígena em tupi. O português falado no Brasil colonial tendia a reduzir palavras longas e adaptar sons e pronúncias indígenas, podendo fazer ipupiara ser encurtado para iara ou iara, preservando a parte final, que já significava literalmente Senhora das Águas em tupi. Esse nome, ao que tudo indica, foi adotado pelos nativos com facilidade, sendo que já criam em seres protetores aquáticos, mesmo não havendo registros anteriores que denote algum personagem com essa denominação. A lenda, originalmente transmitida pela tradição oral indígena, muito provavelmente adaptada da mistura de contos europeus, foi registrada por viajantes, cronistas e folcloristas que, ao ser escrita, a narrativa ganhava variações estilizadas, com descrições mais detalhadas, diálogos e enredos adaptados ao gosto literário da época. A versão mais difundida da história de Iara é de que ela era uma jovem de beleza rara e grande guerreira, sendo a favorita de seu pai, o pajé de uma tribo não especificada. Isso gera o ciúme de seus irmãos, que tentam tirar a sua vida e a atacam, e nesse embate ela os elimina. Seu pai, como castigo, a joga na confluência entre os rios Negro e Solimões. Mas os seres protetores dos dois rios a salvaram, transformando-a numa sereia, metade mulher, metade peixe, com longos cabelos e canto irresistível. Desde então, vive nos rios amazônicos, atraindo homens com sua voz para levá-los ao fundo das águas. O momento em que a Iara assume um formato híbrido, mulher indígena transformada em sereia com canto sedutor e função ambígua, começa a ser delineado no final do século XVIII e início do século XIX, quando cronistas e folcloristas passam a registrar versões já distantes do ipupiara original. O primeiro registro sobre essa narrativa remonta a um artigo do etnógrafo João Barbosa Rodrigues, intitulado Lendas, Crenças e Superstições. E nesse artigo ele estabelece um paralelo entre a Iara e as sereias europeias, identificando influências culturais em sua origem, dizendo que a Iara é a sereia dos antigos com todos os seus atributos, modificados pela natureza e pelo clima. Vive no fundo dos rios, à sombra das florestas virgens, a tez morena, os olhos e os cabelos pretos como os filhos do Equador, queimados pelo sol ardente, enquanto que a dos mares do norte é loura e tem olhos verdes com as águas dos seus rochedos. Ainda no século XIX, autores como José de Alencar e Gonçalves Dias exploraram mitos indígenas para exaltar a natureza e pela busca de um herói nacional. E a Iara, como uma figura mítica amazônica, encaixava-se perfeitamente nesses projetos,
aparecendo como símbolo da beleza natural e do mistério e perigo das águas brasileiras. Poetas como Olavo Bilac e Machado de Assis também mencionaram a Iara, ora de forma lírica, ora irônica, usando-a como metáfora para sedução, perigo ou nostalgia. No contato com tradições afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda, a Iara passou a dialogar com arquétipos e entidades aquáticas como Oxum, o orixá das águas doces, ligado à fertilidade e ao amor, e Iemanjá, o orixá do mar, protetora das mães e pescadores. Isso fez com que, em algumas versões populares, a Iara não fosse apenas sedutora, mas também protetora ou vingadora, capaz de recompensar ou punir de acordo com o respeito dado às águas. A presença da cultura africana na adaptação dos contos de Iara ao longo do século XX não aconteceu de forma direta, mas por meio de um rico processo de mestiçagem cultural que marca o folclore brasileiro. Ao serem transmitidas em regiões onde populações afrodescendentes estavam fortemente presentes, como comunidades ribeirinhas ou quilombolas, a narrativa original de matriz indígena foi ganhando novos elementos simbólicos e expressivos. Ao longo do século XX, a lenda da Iara passou por um intenso processo de adaptação, marcado pela transição da tradição oral para novas formas de expressão literária, midiática e educacional. Inicialmente difundida nas margens dos rios amazônicos, a narrativa da Senhora das Águas sobreviveu no imaginário popular por meio da oralidade, mantendo viva sua função de explicar mistérios e perigos das águas, assim como de transmitir valores comunitários. No início do século, folcloristas como Luiz Câmara Cascudo e Mário de Andrade registraram e reinterpretaram a lenda, incorporando a coletânea de estudos sobre cultura nacional. Esses registros, influenciados pelo movimento modernista e pelo interesse na valorização da alma brasileira, deram a Iara um lugar de destaque como símbolo da miscigenação cultural, unindo raízes indígenas, aportes africanos e influências europeias. Paralelamente, a lenda passou a frequentar os livros didáticos e a literatura infanto-juvenil, onde sofreu suavizações, saindo de uma figura sedutora e por vezes fatal e transformada em personagem mais encantadora e protetora, adequada ao público escolar. Escritores adaptaram o enredo para incluir lições de moral, defesa do meio ambiente e valorização da natureza brasileira. O avanço dos meios de comunicação como rádio, televisão, revistas e mais tarde o cinema e os quadrinhos popularizou ainda mais a Iara. Ela foi retratada em radionovelas, programas infantis e histórias ilustradas, como na famosa obra de Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, adquirindo o visual inspirado tanto na sereia europeia quanto em elementos indígenas, com vestidos ou caudas coloridas e longos cabelos pretos. Assim, a adaptação do conto do século XX não apagou suas origens, mas expandiu seu alcance, permitindo que a Mãe d'Água navegasse por diferentes públicos e permanecesse viva no imaginário brasileiro. Sua figura híbrida, mulher e peixe, simboliza a fusão de culturas indígenas, africanas e europeias, refletindo a própria formação do Brasil e sendo a genuína sereia brasileira. Como guardiã das águas, a Iara carrega mensagens de respeito aos rios, de preservação ambiental e de valorização das tradições orais que moldaram comunidades ribeirinhas, mostrando que Iara não vive apenas nas profundezas dos rios, mas ela habita a memória de um povo que aprendeu a ouvir e respeitar os limites da natureza. E enquanto houver quem conte sua história, a Mãe d'Água seguirá guiando o Brasil por correntes de cultura, identidade e esperança. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o tempo e atenção, e até a próxima história.